Muito bom tê-los aqui nessa noite. Todo momento que a gente faz de reunião como essa, que é destinada para adultos, é um momento de trazer à consciência processos que muitas vezes não estão acordados em nós. E aí a gente vai olhar para essa alma e vai ver que de fato ela tem estágios no qual o adulto precisa estar em vigília. As crianças mais novas, elas estão em sono, dormindo para isso. As um pouco maiores, elas estão sonhando. E quando a gente conscientiza, isso que a Brenda fez como introdução, faz parte desse aquecer do nosso corpo, como se nós fôssemos uma grande orquestra, cada um com o seu instrumento, e começar com um ritmo, começar com um verso, faz parte de um ritual de aquecimento, de colocar todo mundo numa mesma. Esse poema aqui me lembra muito essa passagem que o Eduardo, de fato, está fazendo. O Eduardo é um colega nosso, professor Waldorf do 4º ano, e um grande desenhista, deixou filhos, a esposa, e essa imagem me traz muito essa passagem que ele está fazendo. Uma só luz sombreia o cais, há um som de barco que vai indo, horror, não nos vemos mais, a maresia vem subindo, e o cheiro prateado a mar morto cerra a atmosfera de pensar, até tomar-se este como porto, e este cais a bruxulear. Um apeadeiro universal, onde cada um espera isolado, ao ruído, mar ou pinheiral, o expresso inútil atrasado. E no desdobre da memória, o viajante indefinido ouve cantar-se só a história do cais morto do barco ido. Mais uma vez. Uma só luz sombreia o cais, há um som de barco que vai indo. Horror, não nos vemos mais, a maresia vem subindo, e o cheiro prateado a mar morto cerra a atmosfera de pensar, até tomar-se este como porto e este cais a bruxulear. Um apeadeiro universal, onde cada um espera isolado, ao ruído, mar ou pinheiral, o expresso inútil atrasado. E no desdobre da memória, o viajante indefinido ouve contar-se só a história do cais morto do barco ido. Boa noite. E nós preparamos então, e que foi pedido para nós, como professores, a trazer um pouco dessas imagens de São João e o porquê que nós temos essas imagens tão fortes dentro da nossa pedagogia e do nosso dia a dia. E isso, enquanto pais e educadores, vocês vão ver principalmente pelas crianças. E vem no dia de uma confraternização, ou quem se interessa mais na participação de um processo, por meio de uma festa, tá? E por meio dessa festa, não só de escola, eu queria que vocês me falassem algumas imagens que vocês têm de São João. Bate pronto, rápido. Fogueira. Fogueira. Capelinha de melão. Que mais? Bandeirinhas, ótimo. Bandeirinhas. Que mais? Batismo. Batismo em São João por conta da festa? Quando você falou São João, eu não pensei na festa, eu pensei no... São João Batista. Tá. Que mais que vem de imagem? Tem várias imagens de São João, né? Céu estrelado. Céu estrelado. Balão. Balão. Quadrilha. Balão, cantoria, carneirinho, carneirinho, comidas típicas, fitas, folclore. É o pau de
folclore, pau de sebo, mastro, que mais? Fogueira veio do fogo. Mais alguma coisa? Comida. Com nomes diferentes, né? Por regiões. Pinhão. Comidas. Inverno, bom. Inverno, brincadeiras. Brincadeiras. Que mais? As músicas trazem mais. Forró, bom. Forró. Quê? Tá faltando alguma coisa que você tá esperando? Eu tô querendo completar aqui, só pra ficar harmônico. Hã? Batismo de fogueira. Batismo de fogueira. Fogueira. Correio elegante. Fogueira. Correio elegante. Manifestações culturais. Manifestações culturais. Roupa caráter. Roupa caráter. Você falou xadrez também, né? A roupa. Coisa do xadrez. Ótimo. Fogos, agora chega. Deu já. Agora acabou. Certo. Bingo, daí começa. A ideia é que muitas dessas coisas já entraram numa corrente do que a gente chama de tradicional e muitas delas não estão acordadas para nós. Algumas sim, outras não. O processo é que a gente vá acordando isso. Porque se existe dentro de uma corrente, vamos dizer assim, hereditária, tradicional e é cultural, faz parte a gente acordar para essa cultura que está acontecendo, para a gente ganhar consciência dela. Enquanto escola, essa é uma tarefa até para nós, enquanto escola Waldorf, uma tarefa não difícil, bastante prazerosa, mas quando se olha em outras esferas educacionais, a festa que muitas vezes até é descaracterizada como festa de São João, vem como festa do inverno, festa da família, festa de junho ou de julho, pegou de alguma forma isso, se apropriou dessas imagens e depois elas transformaram essas imagens em algo completamente adormecido. Então eu faço porque o ano seguinte vai fazer, o ano passado também fez e assim por diante. Quem aqui, quanto criança, dançou na festa junina? Eu vi um vídeo esses dias da minha escola, que eu estudei quando eu era criança, a mesma música. A famigerada galera de cowboy, lembra? Galera de cowboy, galera de peão. E a ideia é trazer essas músicas para as crianças de alguma forma, de um jeito artístico, terem uma apresentação. É uma festa, é uma celebração. De alguma forma eu estou celebrando um momento do ano. E isso para nós, enquanto construção de escola, é muito significativo. Celebrar a época de cada ano. Celebrar as partes deste ano. Então, a festa de São João, principalmente para nós brasileiros, depois do Carnaval, é uma das festas mais conhecidas em termos de até movimento econômico, é a segunda, me parece, também. No sentido de turismo também é a segunda. Muitos compositores de marchinhas depois compunham músicas para as festas de São João. Então, ela tem uma relação com isso, com a celebração, com o estar celebrando. Uma das coisas que aconteceu aqui é que a gente foi colocando imagens dessa festa junina, dessa festa de São João. Algumas têm a ver com aquilo que é natural, outras têm a ver com aquilo que é cultural, a comida e etc. Mas tem algumas coisas aqui como, por exemplo, isso do inverno chama bastante atenção.
Se nós estamos hoje reunidos aqui, nós de alguma forma estamos celebrando algo, estamos em comunhão, estamos de forma una falando sobre um assunto. E aí, o nosso astral, que é uma das partes do nosso corpo, é uma dessas trimembrações, ele também responde a essa nossa junção aqui, como está o astral do outro, e também responde principalmente ao que eu vou chamar aqui dessa temperatura externa. Não só como a temperatura do clima, mas o que acontece com esse movimento do planeta Terra, ele também como um outro organismo vivo. Na festa do Carnaval, nós estamos completamente diferentes nos trajes, né? A gente está com menos roupa porque está mais calor. E de alguma forma, percebam que a nossa alma, o astral, está mais para fora. A gente não está introspectivo nessa época, a gente está muito mais extrovertido. Ele vai para fora, é como se fosse então um sol que irradia. E quando a gente olha numa outra corrente do inverno, acontece um movimento polar. Então a temperatura que baixa, de alguma forma me repele ao externo e me coloca para dentro de mim. Então de alguma forma eu me encontro dentro de mim por conta também de não estar no externo. Tudo bem? Dá para fazer essa imagem? A parte, por exemplo, que nós usamos de camadas de roupas também nos afasta do externo. E a gente está cada vez mais dentro de nós. E isso, enquanto vivência humana, durante o ano, faz muito sentido quanto ao buscar de equilíbrio. Então eu tenho uma época do ano que eu estou mais para fora e uma época do ano que eu estou mais para dentro. E curioso, que São João, ele vai ser vivido por nós numa época do ano que nós estamos mais para dentro, a temperatura está mais baixa. De alguma forma, a gente tem uma maior escuridão, as noites ficam mais longas, os dias ficam mais curtos. Então essa escuridão que é promovida do lado de fora é também um convite a ser promovida do lado de dentro. E aí uma das imagens que, por exemplo, o Jardim de Escolas Waldorf carrega nessa festa de São João é a festa da Menina da Lanterna. E percebam a diferença da festa da Menina da Lanterna na relação do fogo com as festas dos mais velhos. Na festa da Menina da Lanterna, o fogo está dentro. Na festa dos mais velhos, o fogo está fora. Então essa festa da Menina da Lanterna, que o fogo está dentro, de alguma forma remete a essa chama interior. E essa chama interior que precisa ser acesa, uma vez que esse fogo não se acende por si, ela precisa ser acesa. E esse fogo de acender essa chama interior é por meio da consciência. Quando eu me desperto para isso, quando eu me conscientizo disso, é quando eu de alguma forma, mais uma vez, acendo essa chama interior. E aí é muito bacana essa vivência e essa experiência coletiva de uma escola, porque todos nós temos algo em comum, que somos pais ou professores. Então a gente comunga dessa questão. Mas cada um aqui é um indivíduo muito especial e entrou por uma das portas para a escola. E quando a gente faz uma festa como essa, a gente abre as portas e de alguma forma a gente reabre para sair também, para que isso seja devolvido não só para o meu filho, mas para o outro. A festa de São João é uma festa na qual nós temos muitas visitas. Enquanto escola nós estamos crescendo e o meu projeto e onde eu vislumbro é que a gente vá cada vez mais para fora, que a gente não fique em si mesmado dentro talvez de uma redoma. E para isso a gente precisa tomar essas forças de si enquanto consciência. E tomando essas forças de si enquanto consciência, nós temos habilidades diferentes. E aí é onde entramos enquanto grupo de trabalho, para cada um, a partir da sua habilidade, doar o seu trabalho para o outro. Então essa festa, vivida pelos adultos de uma escola Waldorf, ela tem um caráter de vigília
E agora, quando a gente fala das crianças no segundo setênio, ela vai ter um caráter de sonho. Então, de estados da alma, eu tenho adultos em vigília, as crianças no segundo setênio sonhando e as crianças do primeiro setênio dormindo, em sono. Então, por isso que esse ambiente do primeiro setênio, dessa festa da menina da lanterna, é adormecido, o fogo está dentro. E daí no segundo setênio, quando se passa por esse arco, o fogo começa a estar fora. E aonde que nós conseguimos fazer uma ponte entre esse pensar, que é um pensar adulto, com a criança? A criança é essa que está mais próxima da natureza do que nós, no sentido da natureza, da natura perto do nascimento. Ela está muito mais próxima da linha do nascimento do que nós, que vamos nos distanciando dessa linha do nascimento. A forma que nós conseguimos fazer essa ponte entre esse conhecimento que é do pensar e a criança que sonha é pela arte. Então, por isso que temos que ter um caráter estético e artístico muito bem pensado dentro desse cenário de uma festa de São João. É por aí que a criança entra. Nós não falamos isso para a criança de segundo setênio. A gente não senta e faz uma palestra sobre São João. Ela escuta sobre São João ao longo dos anos por histórias. Ela escuta sobre São João ao longo dos anos por uma dança. Ela escuta por uma música. Ela escuta por intermédio da arte e cria em si experiências e memórias. Então, para a criança, nós fazemos essa ponte, que é a ponte do artístico. Só que essa festa de São João, ela é também muito ligada ao tradicional. E como ela é uma festa brasileira, principalmente uma festa interiorana, diferente do carnaval, que é um pouco mais litorâneo, a festa de São João remete muito ao trabalho na natureza, o trabalho no campo. E aí muitas vezes tem essa imagem desconfigurada da festa de São João, do caipira, que as crianças vão trajadas, e muitas vezes traz uma figura caricata, pode ser até carinhosa para alguns, dessa pessoa que tem a ligação com o campo. Não é o nosso caminho. O nosso caminho é de trazer tradições que sejam brasileiras, espalhadas pelas regiões, para que a criança tenha a vivência. Experimente isso, porque essas vivências que tem em cada região são muito fortes e cheias de sentidos. Então, quando eu pego, por exemplo, o maracatu e faço com as crianças, com o maior respeito, tentando enquanto adulto entender conscientemente o que o maracatu apresenta enquanto proposta, trazendo uma pessoa que conhece do maracatu e tem isso na sua herança tradicional, para que ele possa nos ensinar e nós vivenciarmos isso juntos. Então a ideia das crianças vivenciarem essa festa é sempre dessa maneira lúdica, muito acordada pelos adultos, mas que ela tenha essas experiências. E aí tem o trabalho na terra, e aí tem de fato as danças, aí tem de fato a música, porque é o caminho que mais melhor entra para a criança. E os mais velhos agora, assim como nós adultos que nos inteiramos de um processo organizacional, eles começam também a se inteirar de um processo organizacional por meio do trabalho. Então, é quando as crianças mais velhas trabalham também na festa. Elas veem o fruto do trabalho delas, dando algum retorno material, sim, para que elas possam ter outras experiências ao longo do ano. Cabe muito com que essa festa está se transformando com esse ano do orçamento e a gente criando consciência para isso. As crianças, de alguma forma, já estão passando por esse processo. E aí, essa festa de São João, ela também remete a esse encontro daquilo que vem do céu com aquilo que vem da terra. Então, numa proposta daquilo que é espiritual com aquilo que é material. Daí vamos lá. Por que São João? Por que João Batista? E isso é importante porque é uma fala que a gente, como comissão de matrícula, tem que ter como um cuidado para as famílias que estão chegando. Nós, em uma escola Waldorf, falamos da figura como São João, Santa Isabel, Maria e etc. E essa nomenclatura de São ou Santa é uma pessoa que esteve em sã consciência,
que esteve acordada, que esteve em consciência. Então, da mesma forma que a gente fala de Ahura Mazdal como os persas, da mesma forma que a gente fala em Ra no 5º ano, da mesma forma que a gente fala de mitologia nórdica e das várias mitologias indígenas que temos no Brasil. A gente pega essas imagens, sim, vê aonde dentro dessa linha do desenvolvimento da criança aquilo cabe como desenvolvimento do seu corpo e nós usamos. Então a figura de São João, ela tem uma característica muito marcante para a antroposofia, para o pensamento cristão antroposófico, e aí a gente vai de alguma forma hoje, pelo menos um pouco, tentar olhar para isso de uma forma um pouco mais esotérica. E aí tem esses combinados que a gente faz e muitas vezes não sabe. O Eduardo Américo daria uma palestra sobre São João hoje. E ele teve uma morte fulminante, não deu tempo nem de deixar para outra pessoa, alguma coisa assim. Ele falaria sobre isso. Então, esse lado esotérico também tem a ver com essas ligações do karma que trazem para nós. São João criança. Vocês já perceberam que tem muito de São João criança? São João menino nas músicas, muitas imagens de São João como criança, em bandeiras de São João, na casa das pessoas, principalmente os mais velhos, aquele chão polido, a imagem de São João, que você passa, essa é Maria, depois é João, depois é Maria, aquela 3D assim, sabe? Tem muito disso, dessa imagem de São João enquanto criança. São João enquanto criança, e para a gente entrar nisso antes, nascimento, a gravidez. João, ele é filho de um homem e de uma mulher já mais velhos. Então aqui a gente, de forma esotérica, falando assim daquilo que tem dentro, de forma esotérica, João de alguma forma polariza com a figura do Cristo. João é filho de um casal de sacerdotes, então de Zacarias e Isabel ou Elizabeth, já eram mais velhos, não poderia a mãe ter mais filhos, ela já tinha passado da idade de gestar, não tinha essa vitalidade material, então ela já estava completamente passada para essa fase, e aí vem de fato uma notícia, uma profecia. Principalmente, isso foi muito forte para Zacarias, o pai mais velho, recebendo isso, que João nasceria, a criança nasceria. Zacarias, a princípio, nega isso, dizendo que era impossível, e quando chega em casa, perde um dos sentidos e a mulher estava grávida. Então aqui a gente tem algo que estava acontecendo na época. Qual que era o cenário dessa época quando São João nasceu? Havia, desde o começo da humanidade, uma corrente muito forte, nascida como força antagônica, que nós antropósofos chamamos de forças luciféricas. Essas forças luciféricas são forças que nos levam para o espiritual. Só que nos levam e nos retiram da matéria. Nos levam. E essas forças luciféricas, elas são mais antigas, elas estão impregnadas no ser humano desde o começo. Tem uma imagem que as crianças têm acesso no 3º ano, que é a queda do paraíso, né? Quando essas forças luciféricas entram na hereditariedade humana e o ser humano cai na terra e de alguma forma se sente um pouco Deus também. E essas forças luciféricas vivem em nós cada vez mais, porque tem um processo aí de morte e tem um processo de vida. E dentro dessa linha, essas forças luciféricas impregnam na gente. Sem essas forças luciféricas, nós não teríamos arte, música, não teríamos essa beleza humana. E essas forças luciféricas já tinham chegado na corrente humana, e os persas, eles, ao olhar para o sol, eles veem na figura solar uma figura chamada Ahura Mazdal, o ser do sol. E aí, em todas essas antigas civilizações, essa luz provinha do sol. A clarividência provinha do sol. E quando eles olhavam para o sol, eles começaram a ver também a escuridão. Foram os persas que inventaram o arado. Então, pela primeira vez, eles começaram a levar luz para a terra.
E ao levar luz para a terra, começa um processo de agricultura, na qual eu tiro a escuridão de dentro da terra, coloco ar e coloco luz nela. E essa força, que era polar a Ahura Mazdal, também tinha nome. Para os persas, Ahriman. E essa força foi extremamente importante para o povo persa, não só para o povo persa geograficamente, mas para a humanidade de forma temporal, porque isso vive e viverá em nós. Começa no povo persa essa necessidade de não mais querer fugir da terra. Os hindus, os indianos, olhavam para a terra e não a viam como lar. Eles olhavam para a terra e traziam que a terra era uma grande ilusão. Ilusão maia. Então eles olhavam e a terra era uma grande maia. E a verdade era a verdade do plano espiritual. Já os persas, eles falam, não, estamos na terra, vamos encarnar. Começam a agricultura, abrem a terra, levam luz para essa terra, começam a domesticar os animais, criam essas ferramentas e ao fazer isso, essa escuridão é conscientizada num ser humano. Existe então uma força que leva o ser humano para a matéria. Essa força traz coisas muito boas, sem ela nós não teríamos agricultura, nós não estaríamos aqui sentados todos, olhando por algum momento e escutando, estaríamos todos dispersos e querendo cada um viver a sua verdade de forma eremita, buscando o seu espiritual, se afastando do todo, não vivendo um processo em coletivo, tentando criar algo juntos. E aí então essa força traz algo também que nos prende, e nos cristaliza a uma linha materialista. Então, de um lado, eu tenho essa força de Lúcifer, e polar a ela eu tenho essa força de Ahriman, que são as forças da espiritualidade exacerbada e da força da materialidade. E o meio disso precisava chegar. O meio disso, que os persas viam como Ahura Mazdal, esse ser que estava lá no sol, precisava chegar. Para os egípcios ele se torna Ra. Para os gregos, essa força solar, ela é dissipada entre vários deuses. E aí, cada vez mais, ela está presente tanto na força luciférica quanto na força arimânica para o homem. Ele começa a enxergar partes dentro dessas forças na qual existe um equilíbrio. Então, existe uma história que eu gosto muito de falar isso. Existe uma história que é um rio, que é essa conhecida, e existe essa história que são as margens deste rio. Então existe uma história que eu estou falando de imperadores e existe uma história que eu estou falando de pessoas que viveram, nasceram, criaram seus filhos, amaram, tiveram seus comércios, o seu gado, tiveram a sua plantação e morreram. Então essas duas histórias, elas se entrelaçam. E para o ser humano, essa história que se entrelaça tem também um ponto de vista daquilo que está fora, daquilo que é mais acessível desse grande rio e daquilo que está dentro. Os gregos falam de esoterismo, e o esotérico com S, aquilo que é dentro, e o esotérico com X, aquilo que é fora. Então, muitas vezes, essas figuras aqui, essas imagens, têm algo de esotérico com X para nós, e a gente sente esse cheiro, mas ao ponto que a gente conscientiza, a gente adentra a uma linha do esoterismo, esse por dentro, com S, olhando como essas imagens de fato, elas espelham algo espiritual que existe em nós e que nós clamamos, senão não estaríamos aqui. São João, então, tem essa notícia, né, da gravidez de sua mãe, João ainda, seu pai ainda não acreditando que isso ia acontecer, de fato, Isabel estava grávida, uma mulher mais velha, uma linha sacerdotal, e acontece algo com esse sacerdote e essa sacerdotisa que é um costume em já viver de forma disciplinada.
Então, para essas pessoas que já viviam na margem do esoterismo, esse por dentro, existia um caminho. E esse caminho é um caminho que nós chamamos de um caminho iniciático. E esse caminho iniciático requer disciplina, estudo e consciência. Se esse caminho não tem disciplina, estudo e consciência, é um caminho até perigoso. Essas pessoas tinham essa disciplina, tinham essa clarividência, sabiam o que estava acontecendo com a Terra naquele momento, e o que estava acontecendo com a Terra naquele momento era a materialidade se apossando da Terra como um todo e cristalizando a Terra. Hoje a gente pode falar que havia um problema ambiental de forma externa. Havia um problema ambiental na Terra, a ponto de que se não houvesse uma mudança, nós, seres humanos, não teríamos mais a possibilidade de voltar à Terra. E essa característica do voltar à Terra e o nosso corpo ficar nela e nós voltarmos enquanto espírito é a característica que mantém a Terra viva. Aí tem uma particularidade do pensamento antroposófico, que é uma particularidade de alguns outros pensamentos espirituais também, imagino que a maioria. Para o pensamento antroposófico, a Terra adoece sem o ser humano. Já viram aqueles vídeos? Como seria a Terra se por 10 anos não tivessem os seres humanos? Tudo voltaria a ser lindo. Por 100 anos, maravilhoso, os animais silvestres. Por 1000 anos, um paraíso. Para o pensamento espiritual, se dá de forma contrária, porque é a partir dos karmas humanos e da sua força espiritual é que a Terra consegue ter a força de vitalidade. Então a Terra, como um ser, se alimenta também da nossa materialidade. Eu já cheguei a ter contato com pessoas que falavam que elas estavam cuidando bem do corpinho para deixar um presente para a Terra. Eu cuido bem do meu corpo porque eu quero dar um bom presente para a Terra. Então, o cuidar bem do corpo, neste sentido, pode ser cuidar da saúde ou cuidar do corpo de forma integral. Desde a gente procurar uma escola Waldorf ou procurar ser mais consciente. E daí, então, eu deixo um presente para que a Terra continue a sua vida. Então, os nossos karmas, o nosso ser espiritual é algo que vitaliza a Terra. O que desvitaliza a Terra é quando nós entramos nessas duas correntes de forma polarizada e utilizamos dessa Terra sem lembrar que ela é um ser vivo tal como nós somos. Não uma estrutura, um ser vivo. Isso estava acontecendo naquele momento. A Terra estava passando por um processo de um materialismo crescente. É como se ela tivesse se solidificando cada vez mais e impedindo as almas humanas de penetrar nela. E esse impedimento fazia com que a Terra tivesse nas suas últimas. Então, por várias linhas de preparação, porque também tem algo de hereditário aí, vem essa criança João, que nasce dessa família de sacerdotes. Em algumas visões espirituais, fala-se de ser primo de Jesus. Então, como se elas fossem parentes. Isabel, essa mãe velha, e Maria, polar a isso, uma mãe jovem, uma virgem. José, polar a Zacarias, um jovem trabalhador, que não estava muito ali dentro dessa linha da espiritualidade, pelo menos esse José, que a gente tem mais acesso, né, culturalmente. E aí então essas duas visões se polarizam. Um menino que nasce numa família, outro que nasce numa outra, João sendo o mais velho, e tem uma música muito bonita que é quando essa escuridão existe, que a gente canta com as crianças, que é essa primeira luz da escuridão. A primeira luz da escuridão, dessa escuridão que a Terra estava passando, seria João. E João, quando nasce, ele não como representante do sol, mas também como um representante da luz, do calor, do fogo,
quando ele nasce, no alto de um morro, acende-se uma fogueira, para que todos vejam que dentro dessa escuridão haveria uma força luminosa que romperia. Então, está aí também um dos significados que nós temos para essa fogueira de São João e o porquê que nós acendemos essa fogueira e o porquê que é tão importante o acendimento dessa fogueira. Não de um fogo natural, no sentido do sol, que vem de fora, mas de um fogo que precisa ser criado por nós. Ele precisa ser criado por nós. Há um processo de disciplina dentro disso. E essa disciplina era algo que João, enquanto criança, vivenciou pelos pais. Ele vivenciou essa disciplina, e quando eu falo essa disciplina espiritual. João teve acesso a essa disciplina e se deu bem com isso. Então teve também algo atávico a ele, uma característica que era inata. Ele se dava muito bem já com esse conhecimento espiritual. Ele se dava muito bem com isso e a sua clarividência era uma clarividência muito forte desde o começo. João via aquilo que os outros não veem. Ele vê de forma clara. Clarividência, ele via de forma clara. Ele via aquilo que se manifesta no suprassensível, que para muitas pessoas passa desapercebido. E que para ele, se não fosse tão disciplinado, até o atormentaria. E aí João, dentro desse seu trabalhar do seu corpo e da sua corporalidade por conta dessa clarividência, ainda quando criança tem uma ligação muito grande com os animais. E aí qual é o animal que ele tem mais ligação que nós vemos nas imagens? Percebe que ele de alguma forma é o pastor que abre o caminho para que esse cordeiro, esse animal sagrado, depois possa adentrar. Então João tem essa ligação como pastor, e essa ligação como pastor o faz viver num lugar isolado. Então os pastores, eles vivem isolados. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que estava mostrando os poucos pastores ainda que restaram numa serra ali em Portugal, e eles vivem de uma forma muito isolada da sociedade como um todo, assim. Eles não têm casa, eles têm abrigos, e é uma vida eremita, é uma vida de si consigo próprio. E João viveu dessa forma. Algumas pessoas trazem as imagens de que João se vestia com peles de camelo, comia frutas duras, comia do mel silvestre, trazendo essa pureza da sua alimentação. Tem uma visão espiritual na qual João fazia parte de um grupo que são os essênios, mas tem também uma outra visão que ele fazia parte de um outro grupo muito parecido, semelhante aos essênios. E embora João seja, nesse momento, muito novo, ele se liga a essa corrente da disciplina espiritual, afastando-se de certa medida das pessoas para que ele possa organizar isso dentro dele, porque ele já sabia, como ser encarnado, que ele tinha essa clarividência, que ela precisava ser trabalhada e de alguma forma intuía a sua linha de karma, intuía o caminho do qual ele seguiria, intuía, porque chega um momento na biografia dele que isso aparece de uma forma até a assustá-lo. Tem uma coisa interessante falar sobre João também, é que essa relação dele com a terra, ele é plenamente encarnado. Então é um ser que realmente tomou conta de toda a sua corporalidade. Então assim, esse domínio daquilo que ele carrega como ser humano, Apesar dessa consciência tão grandiosa, essa relação com a terra que ele tem de estar plenamente encarnado e saber essa realidade que o mundo carrega nessa época. Ele tinha essa linha da consciência muito presente, Algumas imagens de São João trazem ele como sendo uma águia desse pensar, desse animal que tem os dois olhos bem próximos uns dos outros, que esse caçador que consegue de fato raciocinar, ver, pontual. João, então, ele na sua adolescência vai viver em um lugar no qual eram propostos exercícios corporais, meditações, e ele se afasta por completo das pessoas.
Então tinha ali em João ainda algo de uma linhagem que foi se preparando, principalmente pelo povo da antiga Índia, depois pela antiga Pérsia, depois pelo Egito, no qual aqueles sacerdotes que tinham de alguma forma uma clarividência se afastavam das pessoas. Ainda existia depois um meio termo disso, né, entre os indianos, que você se afasta quando for mais velho. Você se afasta em alguma medida, mas aqui você tem que cumprir o seu caminho como rei, né, como foi com o Buda. Então aqui você precisa ir, mas depois você pode seguir o seu caminho. Mas tem também essas individualidades que não. Eu vou seguir esse caminho espiritual e vou segui-lo agora. João, então, pega todas essas forças, trabalha muito de forma disciplinada o seu corpo e quando ele fica mais velho, ele começa a contemplar que aquilo que ele tanto trabalhou, pouco tinha como disposição para o próximo. Tinha como para ele mesmo, e isso já é uma grande coisa, mas ele doava pouco para o próximo. É quando João, ele de alguma forma rompe com essa linha e vai para o público, e vai para essa vida cotidiana, e vai para essa vida mundana que estava acontecendo. Tanto essa vida que trazia desses sacerdotes dos grandes centros a espiritualidade exacerbada, quanto essa materialidade muito grande. A gente está falando de um momento no qual o Império Romano dominava essa região, tinha vários reinos, a materialidade, a moeda, a troca, ela estava cada vez mais organizada e visível na linha do ser humano, e João então fala, bom, é aí que eu vou. E essa decisão dele, do aí que eu vou, ele traz isso como o batismo, que é uma grande fala dessa época de São João. O batismo, que é quando João, não só por meio do verbo, traz às pessoas um arrependimento, e é essa palavra mesmo, o arrepender-se, e tem a ver com o conscientizar-se do seu corpo espiritual, do seu caminho astral também, de como se dá as suas polaridades, de como que isso acontece na vida prática com o outro. João, então, traz às pessoas esse arrependimento e disse que quando João falava, havia até um tremor no coração das pessoas, porque ele falava de uma forma muito clara e verdadeira, e isso trazia às pessoas um pouco de dor, de ver a si próprio dentro de um reflexo e também de uma força interior para. E essa força interior levava as pessoas ao batismo. E esse batismo, diferente de como é visto hoje, era um batismo um pouco mais profundo. Então era na margem do Rio Jordão que as pessoas, por si, por escolha, iam até lá, e João fazia esse batismo, e era um batismo com água no sentido da purificação desse corpo, mas de quase levá-lo a esse barqueiro desse verso. Então esse batismo, ele ligava o ser humano a uma linha de vida e morte. E quem teve essa vivência da linha da quase morte, traz relatos de que a vida é mais do que ela achava. Traz relatos de que eu preciso mudar. E é quando João quase realmente afogava essas pessoas, por decisão delas. Então, quando elas estavam num limiar, e esse guardião do limiar estava bem presente, e por consciência as pessoas faziam isso, João trazia elas de volta à vida. Então tem um aspecto de renovação. E aí eu fiz até um desenho aqui para fazer essa ligação entre a água e o fogo. Essa água da purificação, por escolha, e esse fogo que depois disso precisa ser aceso por nós, uma vez que o fogo, depois que apaga, precisamos reacendê-lo. Depois que apaga, reacendê-lo.
Por isso que todos os anos a festa da menina da lanterna faz sentido, né? A luz se apagou. Num ano, ela precisa ser reacesa. Para as crianças nunca é uma questão de novo, vive dentro delas uma verdade. Sim, é necessário. A luz se apagou, eu preciso reacender todos os anos. Porque elas estão muito mais ligadas a algo que é natural e saudável quanto ao ritmo. Elas estão mais ligadas ao ritmo. Se nós trouxermos essa esfera preparada para ela, ela vai tranquilamente, de forma bastante segura. João então faz esse batismo das pessoas e havia uma pessoa dentro dessa conotação histórica toda que admirava muito João e tinha uma relação bem profunda com ele, né? Não, o próprio Herodes, que na época era o imperador, enfim, admirava muito João, mas de certa forma João era uma pessoa que colocava à prova o poder assim, de moralidade, de condutas que o próprio Herodes tinha. E quem não gostava nada dessa história era Herodíade, que era a esposa de Herodes, e que muitas vezes João assim, abertamente falava de condutas que ela tinha, então assim, ela... por Herodes é que ele ficou, se preservou por muito tempo, porque Herodes admirava muito a figura de João, mas Herodíades, assim, odiava. Então era uma relação muito... Enfim, até que em determinado momento, logo depois do batismo de Cristo, né, quando ele faz o batismo de Cristo no Jordão, ele é capturado, é preso. E tem umas histórias que contam que toda noite Herodes ia até onde João estava para ouvi-lo. Então, assim, de quão aquilo confortava o coração dele. Então, assim, ele toda noite conversava longo tempo com João. Você quer continuar? E tem uma relação bem importante aí, que esses imperadores e esses reis da época, eles não usavam uma cor púrpura por acaso. Eles não usavam um manto vermelho por um acaso. Eles também já tinham um conhecimento do espiritual, não deles próprios, mas eles já sabiam que existia. E muitos deles respeitavam e buscavam, que é o caso de Herodes. Eu coloquei até alguns nomes, para eu não me esquecer. Júlio César foi um desses que, já sabendo desses conhecimentos espirituais, vai até o Egito para buscar uma iniciação. Eles buscavam por iniciação. E esse processo de iniciação, como eu disse, precisa ser um processo muito disciplinado. Mas eles, como tinham pouco tempo e muito poder, essa mistura dessas duas coisas fazia com que, de alguma forma, eles forçassem uma iniciação pelos seus sacerdotes. Por isso que estavam sempre cheios, rodeados de pessoas que tinham clarividência desses sacerdotes, porque eram essas pessoas que os auxiliaria a forçar uma clarividência. Eu coloquei aqui que nessa transição Júlio César Marco Antônio, isso ainda é bem respeitado. Só que quando chega, principalmente nessa transição de César Augusto para Tibérios, aí a gente começa a ter uma outra conversa. César Augusto ainda muito respeitoso dessa situação, sabia inclusive desses perigos de uma iniciação forçada, mas Tibérios era um mimado. E ele, assim como outros imperadores como Nero, forçavam uma iniciação. Daí que a gente traz esses Césares da loucura. Eles ficaram loucos principalmente porque eles forçavam uma iniciação espiritual da qual eles não estavam preparados. Então essa iniciação que nós falamos como uma iniciação espiritual existe dentro da corrente esotérica desde que o ser humano existe na Terra, cada um dentro da sua corrente. E ela é trazida por meio da consciência. Quando ela se traz de uma forma forçada, quando ela se traz de uma forma atávica, numa clarividência, que aqui a gente está numa transição a falar que essa clarividência é do passado, então lunar, aí nós temos alguns problemas, principalmente problemas de época. Porque agora
nessa transição, e desde então, nós estamos numa época chamada de época da consciência. Ela foi se encaminhando para chegarmos hoje nessa época da consciência. Aqui ainda dentro dessa alma da sensação, depois da alma do intelecto, e hoje nós vivemos na alma da consciência. E aí é sem problema. É sem problema nós trazermos isso de forma aberta, gravada, desde que a gente tenha respeito, saiba do que esteja falando, mas sem problema, porque este é o momento que a humanidade está vivenciando de alguma forma de um retorno ao espiritual, só que a partir da consciência. Hoje, enquanto época espiritual, a gente reflete o que foi a época egípcia dentro dessa biografia humana. Então, dentro da biografia humana, refletindo aquilo que os egípcios tinham como ligação iniciática, hoje a gente tem uma oportunidade, que é uma oportunidade de vigília, de forma acordada, nos reconectar, mas não nessa mais ligação da lua, aquela ligação do passado, que ora é clara, ora é escura, ora eu vejo, ora não. Agora com uma ligação solar. E essa ligação solar só foi possível a partir do momento que no batismo, no Rio Jordão, no meio das pessoas, uma mais calma, sem falar muito, aparece outras pessoas sendo batizadas, como se fosse um dia muito comum, e João conhecia Jesus. E agora falando como Jesus humano, conhecia Jesus. Só que quando ele se vê naquela situação específica, aí é a parte que eu falei que ele tem um susto, porque ele tinha essa clarividência. Quando a gente fala da clarividência, é possível ver um milagre por dia se a gente está acordado. João, tendo essa clarividência, entende qual é o processo que estava por acontecer. João é essa transição de uma clarividência lunar para depois o Cristo ser essa clarividência solar. E quando ele tem essa impressão muito forte dentro de si, ele diz: não sou eu que tenho que te batizar, é você quem me batiza. E aí no Evangelho de João, a gente vê que o princípio era o verbo. E João escuta a voz: esse é meu amado filho, faça o que tem de ser feito. João então é o último profeta do povo israelita e ele faz aquilo que ele precisa fazer. E isso traz dentro de uma linha kármica algo muito forte, enquanto eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. E cada vez mais que eu conscientizo essa minha necessidade de fazer, eu fico mais livre. A liberdade é saber que eu preciso fazer aquilo. João, então, batiza o Cristo e aí vê-se a transição entre Jesus de Nazaré, um homem terreno, e um ser solar, que ao longo de toda a história veio chegando cada vez mais perto da Terra, e naquele momento eles fazem como um trem, que ora tem pessoas entrando e ora tem pessoas saindo. Existe então isso enquanto imagem de que a espiritualidade, o espírito, o indivíduo, Jesus, sobe, ascende, e quem desce é uma espiritualidade solar, um exúsia, um ser do sol. E aí a gente começa a falar não mais de Jesus, aí então é o Cristo, o ser solar. Nesse momento, percebam, o Cristo como ser solar foi visto lá pelos indianos, foi visto pelos persas, foi visto pelos egípcios, foi visto pelos gregos, e daí ele se prepara numa hereditariedade física também, e nesse momento há uma transição entre um homem, João, que não era comum, mas era um homem, e o ser solar, o Cristo. E para nós, todos os anos é sempre muito importante nos perguntarmos em que medida a gente está disposto a fazer com que essa luz interna, não essa luz atávica que vive em nós, mas essa luz que nós precisamos acender por meio da consciência, em que medida a gente está disposto a fazê-la se acender. A luz se apagou e eu preciso acender.
essa luz é um reflexo de uma luz solar, mas ela é um caminho individual meu, que eu preciso me pôr em caminhar. Então, a festa de São João para nós, e talvez seja um pouco disso da pergunta que vocês fizeram, para que a gente falasse um pouco de forma esotérica do sentido e do significado dessa festa, a festa dos adultos que estão em volta das crianças, como educadores, e somos todos nós, mães, pais, professores, todo adulto é um educador, queira eles que saiba ou não. Para nós é uma festa na qual nós estamos com a disposição anímica interna para que essa ponte entre o que eu sou e o que eu posso ser, o vir a ser, possa acontecer. Então, isso para as crianças é uma vivência sonhadora, é uma vivência de experiências, de criação de memória dentro da linha cultural. Para nós, precisa ser cada vez mais consciente e acordado. E a todo momento que a gente olha para uma situação como essa, desse encontro, vamos fazer uma festa, vamos juntar aquilo que é espiritual com aquilo que é material, é uma pergunta do caminho do meio. Então, nem luciférico, nem arimânico. É um caminho de equilíbrio, e esse caminho de equilíbrio para nós chama-se caminho crístico. Por isso que a escola Waldorf, assim como a antroposofia, ela é cristã. Cristã por conta disso, desse equilíbrio entre aquilo que é o espiritual e aquilo que é o material. Bom, não é? Pensar nisso? E quando a gente fala de João Batista, né, ele é aquele que assim, tem toda essa carga pré-cristã de clarividência, de conhecimento de sacerdotes, e ele abre mão disso e dá o passo para a auto-iniciativa reconhecer o Cristo. Então, assim, como se ele abre mão e ele faz a transição dos tempos junto com Cristo. Então, ele que marca isso. Agora eu deixo de herdar tudo e agora por conta própria eu vou buscar aquilo que eu preciso para, enfim, meu karma, para se desenvolver como um ser humano realmente humano, né? De qualidades éticas, enfim. E aí quando a gente fala dessas imagens, né? Então, assim, o que a gente tem de pré-cristão que a gente precisa lançar na fogueira, né? Quanto a gente carrega de coisas que a gente precisa dar o passo. Então, assim, como adultos também, a gente traz esses exemplos para a criança, né? Que passos de transformação a gente quer dar. E o fogo tem muito esse caráter de transformação, né? Então, o balão, esse fogo que acende, esse fogo que busca o espiritual, né? Então, São João tem muito a ver com esse da transformação e consciência, né? São duas palavras-chave que ficam, para mim, pelo menos, né? Dessa época. Sim. Tem algo também dessa transição entre essa consciência lunar para a consciência solar, que é aquilo que você disse, né? Herodíase, ela tinha esse receio muito grande de João, porque Herodíase era mulher de Felipe, e Herodes traiu Felipe e se casou com Herodíase. E Herodíase tinha uma filha chamada Salomé. E em uma festa de aniversário, ali havia um banquete, muito vinho, eles se embebedaram todos e foi o momento que Herodíase pede para Salomé fazer uma dança. Era o momento, porque João estava preso, Herodes não tinha intenção nenhuma em matá-lo, inclusive o visitava, então essa visita dele era muito frequente como uma visita da sua autoconsciência, e Salomé faz essa dança, e Herodes fica naquele momento super contemplado com aquilo, e ela faz um pedido. E esse pedido não é um pedido comum. Ela pede a cabeça de João em uma bandeja de prata. Pede a cabeça de João em uma bandeja de prata. A cabeça como sendo aquilo que eu carrego de outras vidas. O que eu faço com os meus membros nessa se transforma na minha cabeça da próxima. E a bandeja de prata tem também uma simbologia, porque prata é o mineral da lua. Então, era essa morte daquilo que era lunar. Era essa morte dessa antiga clarividência para algo solar começar. Então, também tem essa
outra imagem de transição, né? Que é essa parte da pedra que é na transição dos tempos. Essa imagem de que não dá para chegarmos a um nível de consciência espiritual e atuação material, de atuação em grupo, sem que a gente conscientize de forma solar os processos. E acho que é um bom convite para nós que estamos organizando não só essa festa, mas estamos organizando e construindo uma escola, né? Conscientizar esses processos em nós para que eles vivam com a luz de algo solar. E São João traz esse início, esse eu preciso me rebaixar, que é uma das falas, né? Eu preciso me rebaixar para ele engrandecer. E esse ele engrandecer pode ser esse nosso eu superior. Pode ser essa relação também. Eu preciso me rebaixar para ele engrandecer. Então, como essa fogueira faz também essa transformação para que engrandeçam outras coisas para nós, né? E acho que é o grande desafio, a arte, que é onde a gente penetra, o grande desafio hoje é a arte do social, né? E a arte do social precisa também viver com essa esfera joanina, essa esfera cristã, quando a gente consegue, por meio de uma consciência, fazer com que isso seja cada vez mais solar, fique cada vez mais claro. É isso. E fomos.